sexta-feira, lá no dia que eu fui receber, eu fui fazer a palestra lá com o Caio, foi agora, em 70, né? A Casper fez 70 anos e eu fui lá, acho que foi o ano passado, que teve uma palestra e o Caio olhou bem assim, porque eles achavam que quando você começa a departamentar as lutas, você divide a luta maior que a luta de classe. Desculpa. Né? Então, se você começa a falar em mulher, agora já me vem com mulher negra, só falar em feminismo branco já começa a dividir. A gente tem que ter em vista só a luta de classe, que a luta de classe vai resolver todos os problemas. É igual a reforma da Previdência, vai resolver tudo, parece que vai resolver tudo. Então, o que acontece? O pessoal do Verso, que era mais aberto, porque eles já estavam discutindo lá junto com Oswaldo de Camargo, estavam discutindo lá na redação do Jornal da Tarde, que o Oswaldo Camargo trabalhava lá no Estadão. Aí estavam discutindo lá, o Marcão discutiu com ele, nós precisamos, porque lá no Versus eles davam voz a todo mundo. Foi o primeiro lugar que eu vi lá falar mulher índia, falar escritor, falar poeta, falar teatrólogo, sabe? E tudo com aquela linguagem própria da pessoa que tem aquele entendimento daquilo que ela está sofrendo e como que ela quer que isso seja mudado dentro de uma sociedade que estava posta, uma sociedade de ditadura, porque eles também não falam. Lá, a redação do Verso era uma redação masculina, de intelectuais, brancos, classe média, de média para alta, composto dos melhores jornalistas do país. O Marcão era super premiado, foi praticamente o cara que criou o jornalismo literário. Então, minha filha, eu fui lá eu fui muito tímida, mas acontece como eu gostava do Jornal da Tarde, eu achava que eles tinham aquela, óbvio, eles tinham um pouco toda aquela ideia de um jornalismo mais revolucionário, mais diferenciado, mais livre, mais artístico, mais cultural, mais social. Eles deveriam ter toda essa ideia, porque o Jornal da Tarde deixava transmitir mais ou menos esse tipo de coisa, então lá eles iam conseguir fazer. Tanto é que eles também saíram do Jornal da Tarde, porque eles não conseguiam fazer o jornal como eles faziam o Verso lá dentro do Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde era um jornal, era do Estadão, pertencia à organização do Estado de São Paulo, lá os Mesquitas. Aí eles fizeram esse jornal, que o editor-chefe era o Marcos Faerman e o Omar de Barros Filho. Aí eu levei o texto, ele disse, você volta aqui, entendeu? O texto foi aprovado. Aí saiu um Versus antes de sair o Grupo Afro-Latino-América. Aí o texto foi aprovado, eles publicaram o texto e eu fiquei super feliz e continuei indo lá no jornal, né? Aí eles não sabiam o que fazer comigo, que pautas eles iam me dar, porque lá não tinha assim muita pauta, era escrito só por intelectuais, aqueles jornais por intelectuais, por jornalistas também intelectualizados, por historiadores, por não sei o quê, né? A Lígia Fagundes Teles, aquela outra, Magda Pignon, Plínio Marcos, que eu encontrei lá, via lá dentro, era o Geraldo Vandré, o Chico Arco, que eu conheci no show do Verso, era essa gente que circulava, o Lula, que não era nem ainda, era líder sindical, sabe? Então... Como é que foi a repercussão do texto, quando ele foi publicado, você lembra? Teve muita repercussão no meio negro. Meio intelectualizado, meio. E por algumas mulheres que eram mulheres que estão comigo lá no ato público, que eu fiz um texto, tem umas meninas lá que estavam comigo, né, lendo esse texto, que era quase o mesmo conteúdo desse Pela Mulher Negra que elas leram junto lá no ato público. Uma delas era a esposa do Arnaldo Xavier. E então foi uma repercussão, mas teve uma repercussão muito grande no meio intelectual branco, entendeu? Porque eu falei, não, esse texto não vai passar, os caras são machistas, são gaúchos e tudo mais. No fim, passo o texto e
afinal de contas eu era uma jornalista, assim, a mesma coisa, né? A gente era igual, a gente estava lutando lá porque era um jornal de viés socialista. Um jornal de viés socialista. Foi lá que depois a Convergência tomou conta do jornal e eu fui participar, a primeira mulher negra que participei de uma cédula de Convergente. Tem um outro texto seu chamado Em Defesa da Dignidade das Mulheres Negras em uma Sociedade Racista, que também foi publicado no Versus. É um outro texto, né? Não é